Galera, eu aqui com vocês de novo, Antônio Neto, mais uma vez trazendo um assunto polêmico aqui para o nosso canal humano, o nosso canal que trata com a realidade humana e com as possibilidades do ser humano entender até onde chega o seu limite, trazendo um assunto polêmico aí para vocês mais uma vez, agradecendo a todos aí pela presença, pelo entendimento de sempre. E hoje a gente vai falar de tem um espírito atrapalhando a minha vida. Neto, você vive falando que não existe esse negócio de espírito andando por aqui. Não, gente, não é isso que eu falo. O que eu falo para vocês é que não existe essa quantidade de espírito que as pessoas querem que esteja aqui, que estejam andando aqui. Outra coisa que eu falo para vocês é que existe todo um processo de comprovação que tem um espírito andando, atrapalhando a sua vida aí dentro da sua casa e te acompanhando. Por quê, Neto? Porque, gente, tratar a espiritualidade como se fossem idiotas, não tivessem planos, do outro lado, há um entendimento muito maior, há um plano muito maior. Então a gente não pode fazer isso. O que não há é um espírito atrapalhando a sua vida por vingança. Ele não está atrapalhando a sua vida porque ele te achou mais bonita do que as outras. É isso que não acontece. Existe sim aqueles espíritos que podem andar pela Terra. Como funciona esse processo? São todos? Não, gente, não são todos. É a pessoa que acabou de morrer? Não, não é a pessoa que acabou de morrer. Esses espíritos que andam desautorizados aqui na Terra e que permanecem por aqui, são espíritos que a gente chama de espíritos abnegados. Esses abnegados, eles estiveram dentro da casa do Pai. Eles participaram de determinada evolução. E a partir de um momento, eles fizeram uma escolha: sair da casa do Pai, fugir. Ou seja, eles aprenderam como dominar as suas inabilidades de viver fora da casa do Pai. Eles aprenderam como fazer isso dentro da casa do Pai e fugiram de lá. Por que eles fizeram isso? Cada um com o seu motivo. O principal deles é o apego à matéria, é o apego a esse mundo, vícios que eles não conseguiram largar de forma alguma. Então assim, eles chegaram a um grau que eles aprenderam e saíram da casa do Pai. Isso pode acontecer? Acontece. Isso pode acontecer sim. Então alguns deles detêm determinada evolução e conseguem ficar perambulando por aqui. Porém, a intenção deles sempre é viver essa vida. Não significa que seja um parente seu que quer ficar perto de você. Nunca é isso. Porque quando é um parente seu, ele gosta de você, ele não quer te prejudicar. Do outro lado, ele tem esse entendimento. Normalmente, esses espíritos abnegados, eles procuram pessoas totalmente estranhas. Eles não se apegam nem a pessoas. Por quê? Porque eles não podem fazer isso. Nós já nascemos com uma blindagem para que isso não aconteça. Que se chama fé, que se chama religião, que se chama acreditar em Deus. Para que isso não aconteça. Ele não pode se apegar a você. Isso é um instinto natural que todo mundo tem. O que esses espíritos fazem para permanecer aqui o máximo possível? Eles se apegam a objetos, a simples objetos. Um isqueiro, um frasco de remédio, uma carteira, seja o que for, eles se apegam a objetos pertencentes a eles normalmente ou não. Mas o que vai acontecer? É um espírito que vai permanecer com a essência divina da bondade? Não, ele já tem determinado grau de evolução, mas ele não vai permanecer por muito tempo com essa essência de construtividade.
a tentativa dele de permanecer aqui vai sobrepor, né? E vocês estão vendo alguma coisa passar aqui, não se assustem, isso é normal nos meus vídeos, né? Vocês vão ver eles sobreporem, a vontade deles sobreporem o amor que eles têm por vocês. Ou seja, eles vão esquecer em determinado tempo quem são vocês, se conhecem vocês, que vocês são seres humanos. O que eles querem é permanecer aqui, o que eles querem é viver aqui, seja por um motivo ou por outro motivo. Eles querem permanecer aqui. E para eles fazerem isso, só existe uma maneira. A chave da criação de unir espírito e corpo pertence apenas a Deus. Eles não podem nascer. Eles não têm essa condição, eles não têm esse conhecimento. Mas o que eles podem fazer? Eles podem ocupar um corpo. Então tudo se resume a um motivo desses espíritos abnegados estar aqui. Não é ajudar, não é prejudicar, não é quitar a dívida, não é matar a saudade, não é nada disso. O único motivo que eles estão aqui, esses abnegados que fogem da casa do Pai, é adentrar um corpo humano já habitado. Ou seja, a possessão. E para eles fazerem isso, existem 3 passos que eles seguem. O primeiro deles é a análise. Eles estão pegados a um objeto, isqueiro. Esse isqueiro vai passando de pai para filho, uma outra pessoa compra e esse espírito acompanha este isqueiro. Por algum motivo que não conseguimos explicar, não tem como eles se apegarem a outras coisas materiais a não serem objetos materiais. Tá? Entendam isso, ele não vai se apegar a você, ele vai se apegar a um objeto material. Essas 3 fases, a primeira eu chamo de análise, é onde o espírito vai analisar quem convive em torno do objeto e vai escolher a pessoa e vai fazer com que a pessoa esteja suscetível à segunda fase, que seria a fase do amedrontamento. E a terceira fase seria a possessão. Hoje nós falaremos da primeira fase. E a primeira fase você pode perceber. Neto, estou vendo vulto. Isso não é sinal que tem um espírito na sua casa. Isso pode indicar N coisa, inclusive doenças na cabeça, tumores, cisto. Pode indicar uma série de coisas, loopings temporais, enfim. Vulto não é sinal que você está vendo alguma coisa, mesmo porque nessa primeira fase eles querem passar despercebidos. E eu vou ler aí para vocês agora, vou falar para vocês aí agora os sinais que existe um espírito que está atrapalhando a sua vida. E se ele está atrapalhando a sua vida, essa primeira fase é a fase da análise, porque ele está vendo quem ele pode submeter ao amedrontamento. Primeiramente, gostaria de salientar que ele vai escolher inicialmente 2 tipos de pessoas, aquelas que estão suscetíveis a ficarem com medo. As primeiras são as que faltam de fé, que não acreditam em Deus, estão num processo de depressividade, escolheram caminhos que não são muito legais para a vida delas já não está muito legal, ela já caminha para um processo de depressividade, depressão. As segundas são crianças, são inocentes, são aqueles que qualquer coisa vai amedrontá-los se eles não tiverem uma orientação. Uma criança é muito difícil ela ter um conhecimento, ela ter fé, ela entender o que está se passando ao redor dela. Então é muito fácil você amedrontar uma criança. Então normalmente ele vai escolher entre essas 2 pessoas. Nessa fase de análise, tem como você perceber e evitar que isso aconteça dentro da sua casa? Tem alguns sinais que eles mostram, que eles deixam que você pode fazer isso. E o primeiro sinal deles são os aparelhos domésticos da sua casa, do seu escritório, o seu carro começarem a queimar. Eles não vão queimar do nada, você vai achar, e não tudo de uma vez, você vai achar que tem algum problema na sua rede elétrica. Um dia você liga o liquidificador, ele simplesmente para de funcionar. Um dia sua televisão queima, você sai no carro e ele começa a dar problema, um atrás do outro. O seu celular, isso tudo vai vindo
sequencialmente. Seus aparelhos domésticos, seus aparelhos celulares, enfim, o que você tem perto de você, o que está perto daquele espírito, perto daquele objeto, porque quando o objeto está dentro de um lugar, aquele espírito pode rodar aquele lugar para qualquer lado, eles vão começar a queimar. Você vai perceber que há uma inconstância nos seus aparelhos domésticos, você está trocando eles demais. E você não está achando motivo para aquilo tudo estar queimando daquele jeito. Você acha que é energia. Então a sobrecarga de energia na sua casa. E a contraponto, a oscilação de luzes. Não é que a luz vai acender ou vai apagar. Não é que a luz vai ficar tudo escuro do nada e vai voltar. Não, há uma oscilação. A sua luz, quando você acende, ela tem que ficar clara. Você tem normalmente ela é tudo claro. E você vê que ela não está muito clara, que ela está funcionando com dificuldade. Essa oscilação na energia, ela é bastante normal quando se tem um espírito abnegado dentro de casa, fazendo a análise, fazendo a escolha de quem ele vai tentar possuir posteriormente. Então fiquem atentos a isso. Uma outra coisa importante para você perceber é que a sua vida, a vida das pessoas que estão dentro daquele ambiente, vai virar um inferno. Vocês não vão conseguir conversar 10 minutos com uma pessoa sem brigar com ela. E não há exceções. São pessoas, normalmente, que você não consegue conversar 5 minutos de um assunto que não tem polêmica sem ela criar uma polêmica. Ela vai criar uma polêmica e você vai adentrar com ela nessa polêmica e você vai brigar. Se você começar a perceber que isso está acontecendo dentro da sua casa, dentro do seu ambiente, que não há uma harmonia, nunca há uma harmonia, é porque você está sendo abnegado por um desses espíritos. Ele está tentando, ele está analisando quem ali pode ser suscetível a uma possessão. Essas pessoas, gente, normalmente elas já seguem um caminho, elas já estão num processo de depressividade e agora já estão num processo de agressividade. 1 minuto, 2 minutos de conversa com ela é impossível. É impossível. Ela arranja um terremoto, um tumulto, que você pensa, gente, como que esse tumulto foi sair de uma conversa desse tamaninho? Ou às vezes até briga com as pessoas falando o que a outra pessoa está falando. Ela está brigando simplesmente pelo fato de brigar, de afirmar. Então você não consegue entender aquilo. Então fiquem de olho nesses 2 sinais. O terceiro sinal é a hiperatividade. A pessoa não consegue, em momento nenhum que está nesse ambiente, com esse espírito em processo de análise, esse abnegado, ficar quieta. Ela não consegue sentar para ver uma televisão, ela perdeu o interesse em ler livros, ela perdeu o interesse em ver um filme, ela não consegue ficar ali e concentrar. A mente dela não desliga, não consegue concentrar. Em momento nenhum. Até para dirigir é complicado, porque quando ela está dirigindo, ela está com a mente ativa, pensando em outras coisas. São pessoas até que podem causar acidentes. Isso significa que existe um processo de análise de um espírito em cima de você em um determinado ambiente. Ou seja, gente, você que tinha determinados gostos, que via filme, que lia livros e de repente começa a passar por um processo depressivo, irritabilidade, brigando com todo mundo, não consegue se concentrar, hiperatividade, é bom ficar de olho. Já são 3 sinais que existe um espírito aí. O quinto sinal seria uma falta de religião. Uma falta de compromisso com a religião. Você não consegue mais frequentar qualquer casa religiosa, seja igreja evangélica, seja seja o que for que envolva o nome de Deus. Você tem preguiça, alguma coisa acontece, você tem sempre um outro compromisso, você sempre arranja desculpas para não frequentar algo ou ver algo religioso. Isso já é também um sinal de que ele já está fazendo a sua escolha e que a escolha dele é você ou a pessoa que está do seu lado. Você não consegue arrastar a pessoa para lado nenhum.
quando se tem o nome de Deus envolvido. Tudo acontece quando você fala assim. A pessoa até de manhã você fala com ela assim, olha, de noite tem uma missa e nós vamos na missa. Vamos, ela fala, vamos, não sei o que. Você chega lá às 7 horas, ela vai te inventar 71 desculpas. Tá com dor na barriga, não quero ir, vou ver novela, tô com preguiça. Ela não vai de maneira nenhuma em qualquer processo religioso. Isso ainda é um sinal do processo de análise espiritual. O sexto seriam as dores de cabeça, as dores de estômago fortíssimas que irão aparecer e não aparecerão nada em exames. Você terá principalmente de noite dores de cabeça extensas, enormes, dores estomacais terríveis, mesmo porque, gente, lembre-se, é um processo, são passos. A partir do momento que você já está no processo de depressividade, irritabilidade, as consequências é você começar a parar de comer aos poucos, ansiosamente, você vai comer mais porcaria, ou seja, você vai prejudicar o seu estômago. Então, pessoas normalmente que têm esse processo aí de um espírito está tentando a possessão, elas tendem a ter dores de cabeça terríveis noturnas, picos de glicose noturnos, ou seja, você vai querer comer mais doce de noite, ou então úlceras estomacais e gastrite. Se você já acompanhou aí esses 6 processos e você tem os 6 processos, é preocupante. Você está em processo de análise desses abnegados. E o que eles querem? Vão tentar te possuir. Mas vamos falar da segunda fase posteriormente. O sétimo e último sinal que você pode perceber seria sentir frio em dias que está calor. Amanhece um calor danado e a sua casa você sente que está fria dentro. Você sente que o ambiente que está frio, que você está frio e não tem ar condicionado, não tem ventilador. Simplesmente está um calor do cão naquele ambiente. Fora do ambiente e lá dentro está frio. Você sente frio, você sente aquela coisa de que tem alguma coisa errada, porque está calor e você está com frio dentro daquele ambiente. Ou seja, esse espírito dentro dessa casa traz esse clima. E mais uma coisa que eu gostaria que vocês observassem também no processo de dores. As febres internas são muito normais, você vai se sentir com febre, mas qualquer termômetro que você colocar para registrar essa sua febre, não vai dar nada. Vai falar que a sua temperatura está igual, mas você está queimando por dentro, você está suando, você está vendo que você está com febre. Mas esse termômetro não mostra nada, quem te apalpa não sente nada. É uma febre que está vindo interna. Isso também é um sinal. Então, se você já acompanhou esses 7 passos aí e você está passando pelos 7 passos, porque os 7 passos é que fazem com que a análise seja concluída do espírito, isso não significa que ele vá te possuir, significa que ele passará para a segunda fase, que seria o amedrontamento, porque essa primeira fase, gente, não sei se vocês notaram de análise, ele apenas está destruindo a sua vida, está te tornando suscetível, está regando a sua fé, está puxando a sua fé. Por quê? Porque a partir do momento que ele começar o amedrontamento, a segunda fase, você não tem mais fé, você não tem mais crença. Você já falou, por que Jesus está deixando essas coisas acontecer comigo? Sua vida está totalmente desarrumada, você está num processo depressivo, você não consegue conviver mais com as pessoas, atrapalhou a sua vida. Entenderam qual que é o processo de análise que eles fazem com vocês? É esse, eles atrapalham a sua vida dessa maneira. Porque a partir do momento que eles começarem a te amedrontar, e acreditem, não vai ser um vulto que vai aparecer na sua frente, quando eles começam a amedrontar, que eles têm essa condição, não é só um vulto, e eu vou no segundo vídeo, que seria a fase de amedrontamento, mostrar uns vídeos para vocês de como isso é feito, eles vão simplesmente deixar vocês sem ânimo nenhum de viver. Você vai se tornar uma pessoa, um vegetal, uma rotina, uma pessoa desanimada com tudo que está acontecendo ao seu redor. Você vai achar que nada está dando certo na sua vida, depressiva,
Problemas de saúde, problemas de convivência com as pessoas, você se sente mal no ambiente, você tem dores de cabeça, enfim, você está num processo todo que ele está te englobando para você perder a sua fé, perder a sua blindagem. E isso com criança, gente, eles podem até pular essa etapa. Elas só vão começar a amedrontá-las, porque criança vai depender do pai e da mãe para blindar ela com a fé. Ou seja, se eles forem fazer isso com uma criança, todo mundo da casa vai perceber esses sinais. Todos da casa vão, porque essa primeira fase de análise, ela não é para uma pessoa só, ela é para um ambiente. Elas são para todas que convivem naquele ambiente. Neto, percebi que tem alguma coisa aqui em casa. Tudo que você falou, aqui em casa, no meu escritório, seja onde for, tudo que você falou está acontecendo. O que eu faço? Vamos rezar o Pai Nosso? Vamos? Não, gente. Só existe uma maneira de você afastar esses espíritos abnegados. Mostrar que você não tem medo. Mostrar que você está blindado. Enfrentá-los. Enfrentar a vida. Enfrentar a adversidade que ele está criando para você. Você vai se blindar novamente. Se você está ansioso, você vai sentar e vai ver um filme, você vai colocar sua cabeça naquilo e vai conseguir fazer aquilo. Se você está com medo de levantar de noite, você vai levantar. Grita, vem, me mostra. Se tem alguém, vem. O que ele vai fazer com você, meu amigo? O que uma matéria, que não é matéria aqui, vai fazer com você, a não ser ficar assoprando no seu ouvido? Nada. Enfrente-o. Mostre que você não tem medo. Mostre que todos ali da sua casa não têm medo. Oriente o seu filho. Diga-o que nada pode, porque ele não pode. O poder de Deus é muito maior, de Jesus é muito maior. O seu poder, que você é a imagem e semelhança de Deus, é muito maior. Diga que não pode. Enfrente-o. Rapidinho ele vai desanimar. Neto, isso anda acontecendo cada vez menos. Antigamente era muito normal esse tipo de coisa, tanto que a Igreja Católica seguia todo um processo de investigação e não estavam errados. Estavam errados apenas em tratar a possessão, né? Porque quando já se possui uma pessoa, já fica bastante complicado todo o processo. E quando você tem que tratar, você tem que prevenir. Então quando você previne, você tem um entendimento. Ah, Neto, tá no isqueiro, vou jogar o isqueiro fora. Vai resolver? Não, não vai resolver. Às vezes ele se apega no pente de cabelo. Ele vai escolher o que ele vai se apegar. O grande problema de hoje em dia é que esses espíritos, quando eles começam a desesperar para tomar um corpo, já se passaram anos e anos aqui na Terra. Eles perambulam apenas. Até eles chegarem ao grau de ver que vão perecer para precisar de um corpo, passaram-se anos e anos e anos. E esse isqueiro, hoje em dia, eu vou jogar ele fora. Antigamente, os objetos passavam de pai para filho, você vendia, havia toda uma cultura de restauração, toda uma cultura de que objetos antigos permanecessem em famílias, seriam vendidos em venda de garagem. Hoje em dia a gente troca tudo todo ano. Então eles encontram uma dificuldade tremenda, porque esses passos dessa análise, isso leva 1, 2 anos para eles fazerem, quando eles começam a fazer, e você troca tudo hoje em dia, muito rápido. Então, ou seja, cada vez é mais complicado para eles permanecerem nesse plano. Por isso que eu digo para os amiguinhos da Umbanda tomarem cuidado sempre quando invocam um espírito, porque às vezes o médium sabe lidar com esses espíritos abnegados, que é com esses abnegados que a Umbanda trabalha, com esses que querem andar aqui na Terra, com esses que querem beber, com esses que querem fumar. E se eles se apegarem a um objeto que está no seu bolso, e você não tem preparação para lidar com aquilo ou dominá-los, e dificilmente alguém tem condições de dominar esse tipo de espírito, ele vai se apegar a você. Mesmo que seja para te ajudar inicialmente, te prometendo ajuda, a única intenção dele é permanecer aqui sustentando os vícios dele. Enquanto você fizer isso, ótimo para você. Depois, são outros 500. Então tem que tomar muito cuidado. São 7 passos, 7 coisinhas que eu mostrei nesse primeiro vídeo. Teremos o segundo, que seria a fase de amedrontamento. Isso acontece muito pouco.
Muito pouco mesmo, gente. Inclusive, são cada vez menores. Isso, quando está acontecendo isso, não significa que ele vá conseguir possuir uma pessoa. É um processo muito complicado. Ele vai passar pela fase do amedrontamento. E se tudo der certo, nós vamos chegar na fase dessa possessão. E eu vou explicar para vocês como isso acontece. Mas se não der certo, o que vai acontecer com esse espírito? Cada vez ele vai ficando mais desesperado. Cada vez esses passos que ele vai tentar vão ser passos mais abrangentes. E a dificuldade dele cada vez vai ser maior de estar tentando possuir um corpo. Ele vai perecer. Quando ele perece, ele perde a ciência divina, ele perde a condição divina do pensamento, da inteligência. Ele vai ficar na loucura, ele vai ficar perambulando pela crosta terrestre. São esses espíritos que a gente fala que perambulam pela crosta terrestre da Terra. Não tem mais salvação. Nem para ele, nem para ninguém. São espíritos que escolheram, que fizeram essa escolha. Certinho? Seria a primeira fase. Próximo vídeo a gente vai para a segunda fase, o amedrontamento. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.